Quero aqui cumprimentar todos os ouvintes, os irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos estar aqui desfrutando de uma vida diária com Deus. E a palavra do Senhor para a nossa meditação está aqui em Gênesis, a qual o Senhor fala: chamou o Senhor Deus e disse: onde estás? Aqui a palavra do Senhor, aqui em Gênesis 2, vem nos falar assim. Gênesis 2, no seu versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz, e fez o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa, para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. No versículo 16 nos diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. Aqui em Gênesis 3, vem nos falar da tentação de Eva e a queda do homem. Aqui no versículo 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se abrirão os olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tocou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram-lhe abertos os olhos, e ambos começaram a começaram a ver que estava nu. E coceram todas as folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela vibração do dia. E escondeu-se Adão e da sua presença, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Abraão e lhe disse: onde estás? Aqui, o Senhor, fez ali o jardim, formou o homem, formou a mulher, que ali também falar que então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e adormeceu. Tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus formou o homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão e disse: Adão, esta é agora é ossos dos seus ossos e carne da sua carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. O Senhor formou o homem e a mulher. O Senhor aqui fala na tua palavra que ele formou ali o jardim, para que Adão e Eva não, tivesse ali
os frutos, comereis do fruto do jardim, mas o Senhor, né, tinha proibido a não tocar, não comer, porque ali abriria os olhos, né? Ali o Senhor falou que abriria os olhos e eles conheceriam o bem e o mal. O Senhor preservava, né, o homem e a mulher de conhecer o bem e o mal, ou seja, o pecado. Porque ali, primeiramente, né, eles desobedeceram a ordem do Senhor. Começou-se o pecado, a desobediência. Ali, a tentação veio sobre eles e eles desobedeceram ao Senhor Jesus. Ou seja, eles deram ouvido à serpente, vozes ao contrário. E hoje não é diferente. Muitos de nós ouvimos vozes ao contrário, tentando tirar nós, né, a obediência, a desobedecer ao Senhor Jesus querido. Trouxe o pecado ao mundo. E primeiro ali, como eu vejo aqui, o Senhor, né, ali guardava eles no jardim, tinha de tudo. Porque na presença do Senhor Jesus nós temos tudo que nós precisamos. É com o Senhor Jesus nós conseguimos tudo que nós precisamos, porque o Senhor, Ele fala na tua palavra que Ele supre as nossas necessidades. A palavra do Senhor nos diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos será acrescentada. Ou seja, o Senhor cuida de nós em cada detalhe, em cada momento, em cada circunstância. Não devemos ouvir a voz ao contrário, dar crédito à voz ao contrário, que soa muito das nossas vidas, querendo, né, nos tirar o foco, a atenção, que é obedecer ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Igual eu vejo, a palavra do Senhor, ela é bem clara para nós. Aqui eles tinham comunhão com o Senhor Jesus. Ali toda tarde o Senhor vinha conversar com Adão e Eva. Que coisa maravilhosa, que lindo é. Assim o Senhor quer conosco todos os dias. Nós temos comunhão e ouvimos a voz do Senhor Jesus, não desobedecendo a palavra do Senhor, a voz do Senhor, porque a palavra do Senhor é a voz do Senhor para nós. E aqui, né, eles ali foi enganado pela voz ao contrário, que foi a serpente, desobedeceu, comeu do fruto que não era para comer, porque o Senhor já, né, o Senhor tinha feito, né, todas as árvores, todas as regalias para eles ali, mas somente uma árvore não podia tocar e muito menos comer. E eles deram ouvido ao contrário e comeram, tocaram. Aqui a palavra do Senhor, né, ele disse, da árvore da vida, no meio do jardim, você é a árvore da ciência do bem e do mal. Eles tanto conheceriam o bem, mas também o mal. E uma das coisas que foi mal para eles, né, que é para nós hoje também, é a desobediência. É desobedecer a voz do Senhor Jesus. E ali, né, quando eles comeram, né, que aqui a palavra do Senhor nos diz, né, então, né, a mulher comeu, né, da árvore da vida, ela comeu, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu ela. Então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estava nus. Olha só. Quando desobedecemos ao Senhor, muitas vezes vem aquelas vozes ao contrário, faz, ninguém tá vendo, não tem problema, o pecado é um pecadinho. Para Deus não tem um pecadinho, pecadão. Para Deus, pecado é pecado, desobediência é desobediência. Seja nas mínimas coisas ou grandes coisas, o Senhor está olhando para todos nós. A palavra do Senhor aqui em Provérbios 15, no versículo 3, nos diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor não queria que Adão e Eva vissem, né? E fez o que for mal aos olhos do Senhor Jesus. E ali quando o Senhor chegou, né? Que eles ouviu os passos do Senhor, sentiu a presença do Senhor Jesus chegando naquele lugar.
eles automaticamente se envergonharam. Não se envergonharam só porque estava nu, descobriram que estava nus, mas eles se envergonharam pela desobediência, porque viu que desobedeceu ao Senhor, o teu Criador. E aqui ele disse, né? E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. E o Senhor disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu ordenei que não comesses? Então ele disse que foi a mulher, a companheira, que deu da árvore, ele comeu. E a mulher disse que foi a serpente que enganou. O inimigo das nossas almas, ele quer nos enganar. Ele oferece bandejas, ele oferece ali os desânimos para que você não possa ter essa comunhão com o Senhor Jesus, porque eles tinham intimidade com o Senhor todos os dias no Jardim do Éden. Eles falavam com o Senhor Jesus, ele conversava com o Senhor Jesus. E hoje o Senhor fala, onde você está? Onde tu estás, que não ora mais, que não consagra mais, que não busca da minha presença? Porque aqueles que estão na minha presença, eles sabem que o quanto é bom estar na presença do Senhor, porque o Senhor provê todas as coisas. Não precisa ir lá fora buscar algo para preencher esse vazio que está em você. Ali o Senhor, né, estando com você em todos os momentos, em toda circunstância, o Senhor preenche aquilo que você precisa, ele acrescenta, né, paz, alegria em teu ser. Não precisa buscar lá fora, não precisa você desobedecer, querendo tomar as suas próprias decisões, fazer o que o seu corpo deseja, porque esse corpo, né, busca aquilo que não agrada ao Senhor Jesus, mas aquilo que agrada ao Senhor Jesus, pode ter certeza, o Senhor acrescenta nossas vidas. E hoje, né, a palavra do Senhor que veio me despertar dizendo, onde estás? É essa pergunta que o Senhor deixa para mim e para você nessa manhã, te perguntando onde tu estás, que já não me busca mais nas madrugadas, onde tu estás, que não busca da minha presença, onde tu estás, que não busca confiar em mim, porque eu estou do teu lado, eu vejo todas as coisas, eu olho, eu contemplo o bem e o mal, eu estou do teu lado, onde tu estás, que não adora o meu nome, que não busca da minha presença, que não consagra, que não vigia mais. Onde tu estás? Eu quero intimidade com o meu povo, porque se você não tem intimidade, você não ouve a voz do Senhor Jesus, se você não obedece à voz do Senhor Jesus, vai vir voz ao contrário, igual da serpente, tentando te levar a desobedecer a palavra do Senhor Jesus. Então, onde tu estás? O Senhor é a nossa fortaleza, é Ele quem nos fortalece, nos ajuda. A palavra do Senhor, né, aqui em Efésios 6:10 nos fala, revestir de toda a armadura, para que possais, né, resistir firme. Ou seja, se nós estamos na palavra do Senhor, a palavra do Senhor aqui, né, é em Efésios, a palavra do Senhor em Efésios, ela vem falar para nós da armadura. E essa armadura é só em Jesus. É só Jesus que pode nos revestir com essa armadura. Então eu deixo para você também, para sua meditação, abra a tua Bíblia em Efésios 6:10, que fala sobre a armadura para nós, porque a luta nossa não é contra a carne, só contra os principados, as hostes, né? Que fica ao redor, o inimigo, ele fica bramando como leão, tentando nos tragar, mas revestir da presença do Senhor, revestir dessa comunhão da presença do Senhor Jesus, e você vai conseguir ser mais que vencedor, você vai conseguir ouvir a voz do Senhor Jesus e obedecer à voz do Senhor. Ali eles foram enganados pelos olhos, olharam e desejaram. Que nós possamos desejar é a presença do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, obedecer a Ele, aquilo que o Senhor pôs na nossa mão para fazer, e não olhar e desejar aquilo que não agrada ao Senhor Jesus, a trazer você a desobedecer ao Senhor Jesus. Ouve a voz do Senhor Jesus, para que depois você não venha temer, ali se esconder da presença do Senhor,
mas é tão bom estar na presença do Senhor, obedecer ao Senhor Jesus, seja obediente. Hoje o Senhor te pergunta, onde tu estás? Porque tu esconde da minha presença o pecado. O Senhor nos perdoa. Se você cometeu algo que não agrada ao Senhor Jesus, que o inimigo da vossa alma venha acusar você, trazer você a se distanciar da presença do Senhor, trazer você a se esconder, não se esconda mais. Busque da presença do Senhor, busca pedir perdão para o Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele nos perdoa, o Senhor, Ele está pronto a te perdoar. Volta de novo, não se esconda da presença do Senhor Jesus. Deixe o Senhor Jesus trabalhar no seu ser, no teu coração. Porque ali eles desobedeceram ao Senhor Jesus, mas o Senhor preparou tudo para eles. Preparou ali a roupa, a terra, veio ali, né, a cuidar deles mesmo assim. Que você possa ouvir a voz do Senhor. Que você possa, né, que essa pergunta venha atuar na tua mente, no teu coração. Onde tu estás? Essa pergunta que eu deixo para você, para a tua meditação, e busca da presença do Senhor, porque Ele quer intimidade conosco, Ele quer falar conosco, o Senhor, Ele quer trabalhar em nós, e através de nós. Que o Senhor Jesus, que o querido, amado Espírito Santo, venha falar fortemente em teu coração. Amém.